Na maioria das nossas conferências, falamos mais ou menos a mesma coisa. Aspectos diferentes da nova aliança. E tem pessoas que sentem que precisam sempre ouvir algo novo. Eu quero que você olhe o versículo em Atos 17. Atos dos Apóstolos 17, 21. Fala sobre o povo de Atenas. Sabe, os filósofos não convertidos. E Atenas era o centro da filosofia e de muita educação na Grécia, né? Diz que todos os atenienses e estrangeiros que visitavam lá costumavam gastar o seu tempo em nada além do que contar e ouvir algo novo. É assim que muitas pessoas mundanas, elas querem estimular o intelecto com algo novo. Mas Deus não escreveu a Bíblia assim. Você sabe a quantidade de repetições que tem na Bíblia? Se você for entre Reis e Crônicas, você vai se perguntar por que tanta coisa está repetida? Por que tem 4 evangelhos diferentes? E a alimentação de 5.000 lá foi mencionada 4 vezes. E tem tanta repetição. Eu acredito que esse é o caminho de Deus. O grande homem de Deus, o Charles Finney, depois de pregar por muitos anos, sua experiência aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos no século XIX, ele diz que as pessoas não entendem algo a menos que ouçam aquilo 10 vezes. E eu percebi que isso é verdade. O importante não é ouvir isso aí umas 5 ou 6 vezes. O importante é experimentar aquilo ali de verdade. Eu me lembro a história do D.L. Moody, um grande evangelista, que foi à Inglaterra uma vez e teve uma semana de reuniões. E todo dia ele estava pregando ali sobre ser nascido de novo. Tinha um homem lá que era um cristão nominal e ele ficou meio cansado, sabe? É um cara intelectual, inteligente. Ficou meio cansado de ouvir a mesma coisa. Ele foi até o Moody e falou: "Ei, por que você prega todo dia sobre nascer de novo?" Ele falou: "Porque você precisa nascer de novo." É por isso que eu falo. Então as pessoas me perguntam: por que você fica pregando sobre vitória sobre o pecado? Porque você precisa ter vitória sobre o pecado. Porque o objetivo final de Deus não é fazer com que a gente tenha mais conhecimento. Isso é parte do mundo. Sabe, quando Deus mandou Adão no jardim, tinha 2 árvores na frente dele. Uma era o conhecimento, a outra era da vida. E sabe como Adão foi logo em direção ao conhecimento? E o diabo sabia que se ele fosse ali, eu consigo dar uma armadilha e desencaminhar ele. Mas se ele for para a árvore da vida, cara, eu não vou conseguir pegar ele. Quer dizer que esse livro aqui, a Bíblia, pode ser para você uma árvore do conhecimento, bem e mal, te dizer o que é mal, o que é bom, e você pode morrer espiritualmente. Porque diz ali em 2 Coríntios 3 que a letra mata. E no tempo de Jesus, você tem o exemplo dos fariseus que foram mortos pela letra. Não tinha ninguém no mundo que soubesse mais Bíblia do que aqueles caras. Eles sabiam os 39 livros do Antigo Testamento. Eles estavam tão mortos que a Bíblia, que falou de Gênesis até Apocalipse, de Gênesis até Malaquias, sobre Jesus, que era o Filho da Justiça, todo o livro ali comenta de Jesus, todo o livro. E a gente lê que quando Jesus foi para Emaús, no caminho, conversando com os 2 discípulos ali no caminho, ele mencionou como cada livro falava dele, de alguma forma. E, no entanto, quando a pessoa de quem o Antigo Testamento falava entrava na sinagoga, os fariseus que haviam estudado a Bíblia chamavam ele de Beuzebu, príncipe dos demônios. Então, agora esse é um aviso muito sério para aqueles que buscam conhecimento bíblico. Você pode ficar tão cego completamente para o verdadeiro Jesus
que você pode se desviar. Eu vejo multidões de pessoas, cristãos, estão se desviando com pregadores, estão pregando outro Jesus. E você diz, como é que você pode saber que é o outro Jesus? Compare ele com o verdadeiro Jesus. Quando você vê alguém falando, e se você lê os evangelhos, compare com Paulo. Vê as epístolas e veja. Pode imaginar Jesus ou Paulo tivesse sentado ali falando daquele jeito? Você tem que comparar cada pregador que você ouve com o Jesus verdadeiro das Escrituras e com o apóstolo Paulo e o exemplo do Espírito Santo nos deu. E se eu achar que não está encaixando, melhor ter cuidado. Eu não me importo com o ensinamento fantástico que eles estão ensinando. Você tem que ver o que eles estão dizendo, suas vidas estão apoiando o que eles estão dizendo. Eu vou te dar um exemplo. Jesus nunca, nos sermões dele, pediu alguém por dinheiro. Nunca. Paulo, em todos os seus sermões, nunca pediu às pessoas que dessem dinheiro para ele ou para o seu ministério. Com esse teste só, você pode descartar 90% dos pregadores de hoje. Só um teste. Você acha que os cristãos não veem isso? Não. Como é que tantos cristãos nascidos de novo se envolvem com essas pessoas que afirmam ser apóstolos e curadores? É incrível isso. Quer dizer, se você ligar a TV cristã aí, quase todo mundo está pedindo dinheiro. Cada um. Pedindo quantias grandes até. Comprar avião e etc. Não, quer dizer, eles pedindo, não me surpreende não. O que me surpreende é que milhões de cristãos são tão burros em aceitar isso e tolos em mandar dinheiro para essas pessoas. Isso é que me surpreende, para ser sincero. Esses caras não leram a Bíblia. Eles não leram a Bíblia. O cristão novo médio hoje passa mais tempo assistindo TV ou na internet do que lendo a Bíblia. Eu espero que isso não seja verdade de ninguém sentado aqui. Se for, posso te garantir, você é um excelente candidato ao engano. Você pode acordar na eternidade e descobrir que está no inferno, e não no céu, porque você seguiu um outro Jesus. Por que tem tanto isso? Por que existem 4 evangelhos? Uma biografia já não é suficiente sobre Jesus? Por que 4? Para mostrar quem é o Jesus verdadeiro. Eu espero que você veja isso. Que a árvore do conhecimento do bem e do mal pode levar à morte. Então, qual é o propósito de nos reunirmos numa reunião? Não é como os atenienses ouviram sempre algo novo, querendo ouvir sempre algo novo. Deixa eu mostrar uma passagem aqui em 1 Coríntios 14. Eu estava tentando entender qual é a marca da Igreja da Nova Aliança. Quer dizer, já existem muitas marcas, como as que ouvimos hoje. Mas eu cheguei à conclusão de que a reunião da Igreja da Nova Aliança deve levar a essa conclusão. 1 Coríntios 14. Diz que sobre toda igreja deve levar a essa conclusão. Toda a igreja se reunindo e todo mundo falando em línguas. Versículo 23. Dirão que você está louco, eles estão loucos. Quer dizer, há igrejas onde essa igreja se reúne e todos falam em línguas e não tem interpretação. Você quer dizer, então, segundo 1 Coríntios 14, 23, vocês estão loucos. Isso é uma escritura? Mas muitas pessoas dessas por aí falando, agora eu não sou contra falar em línguas, claro que não. Eu mesmo tenho o dom, mas eu uso ele em particular. Mas quando as pessoas usam isso em público, você tem que dizer, irmão, isso aí é loucura, cara. Então, 1 14, 23, não é a marca de uma igreja da Nova Aliança. No entanto, os milhões de cristãos pensam, isso é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, cara. Isso é uma loucura. Como é que eles não veem isso? Porque eles não leram a Bíblia. Mas se por outro lado profetizarmos, isso significa profetizar definido no versículo 3. Como falar para edificação, exortação e consolo. Essa é a definição da profecia, antes de você entender. Explicar o versículo 24. Lembre-se que a ele se refere, edificação, exortação e consolação. E se você houver espírito de profecia, um ou mais, então qual é o resultado final?
Então, qual é o resultado final? As pessoas que não acreditam, ou qualquer um que está sentado aí, caem de cara no chão, versículo 25, e adoraram a Deus, dizendo: Deus certamente está entre vocês. E eu percebi, através de muitos anos estudando a Escritura, que essa é a verdadeira marca de uma igreja do Novo Testamento. A marca de uma reunião de igreja do Novo Testamento é que você vai embora com os segredos do coração revelados. No versículo 25 ele diz: não que você pergunte sobre algum tipo de curandeiro moderno ou mágico, tentando fazer alguns truques no palco, você diz: ah, que milagre. Não, não é isso. Você vai sair dali se sentindo caramba, tinha coisas na minha vida que eu nunca soube que estavam erradas. E Deus revelou para mim, não de maneira pública, para me humilhar, mas de uma maneira silenciosa, de maneira que a pessoa sentada ao meu lado não ouviu que Deus estava falando comigo. É assim que Deus faz. Deus não nos humilha e expõe a gente publicamente. Não, nunca. Os seres humanos fazem isso. Deus nunca faz isso. Ele fala secretamente para a pessoa que está sentada ao seu lado. Seu marido, esposa, não sabe o que Deus está dizendo. Os segredos do seu coração se manifestam. Essa é a verdadeira profecia, onde você se sente condenado, mas não desanimado. Você se sente condenado, perdão, não. Você se sente convencido, mas não desanimado. O desânimo nunca é o resultado final do ministério do Espírito Santo. É o convencimento, a convicção que leva à libertação. Assim, o segredo do coração é revelado e você nunca vai embora desanimado. Não. E aí você diz: caramba, Deus está aqui. Então, como você sabe se Deus está numa reunião ou não? De acordo com esse versículo, não é falando em línguas. Isso é uma loucura. Foi ao reconhecer que a luz de Deus estava tão brilhante naquela reunião que eu vi uma escuridão dentro do meu coração. Eu me encontrei com Deus e acredito que toda reunião de igreja deve ser assim. Essa, para mim, é a definição mais clara de uma reunião da igreja, da Nova Aliança, onde as pessoas sentem que eu encontrei Jesus hoje. Ele falou ao meu coração e me mostrou o que havia dentro que eu não conhecia. É a presença do Senhor aí. Deus certamente está entre vocês. Embora possamos ouvir a mensagem como essa na internet, para quem está assistindo ou em um DVD, algo que um DVD ou uma internet nunca podem fazer, que é trazer a presença de Deus. Então, você pode ouvir isso num meio desses, mas a presença de Deus é onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus. E nenhuma DVD ou internet pode fazer isso. É isso. Então o Senhor está ali no meio deles, e essa é a diferença entre ouvir uma mensagem na internet ou ouvir uma mensagem no DVD. E, de fato, estar numa conferência, estar numa reunião da igreja. Mas quando vamos a uma conferência, estamos nos misturando com pessoas que amam o Senhor, e a presença deles ali, combinada com a palavra de Deus, é proclamada. Traz a presença de Deus, e podemos sentir a presença de Deus e nos encontrar com Jesus. Indo a todos os lugares. Caso contrário, a gente poderia, nesse dia de internet, não precisar vir mais conferências. Apenas sentar em casa e ouvir uma mensagem. Você nem sempre precisa vir no domingo de manhã. Por que viemos no domingo de manhã? É apenas ir para ouvir a mensagem? Não. Eu for para ouvir uma mensagem, provavelmente tem centenas de mensagens interessantes na internet. Você pode sentar em casa e ouvir. Mas a gente vai pela presença de Deus. Você faz parte de uma igreja local, você está se reunindo, esse é o objetivo. Senhor, eu quero a tua presença. Todas as reuniões, não apenas de vez em quando, mas em cada encontro encontramos um Deus e fala conosco. Os segredos do nosso coração se manifestam. Por quê? Não. Deus apenas aparece de vez em quando? Não, ele aparece em todas as reuniões. E se a sua igreja não é assim, eu quero dizer que está faltando alguma coisa. Você está faltando alguma coisa, está perdendo alguma coisa. Você pode dizer que é uma boa igreja? Existem pessoas boas? Se não tiver isso, eles cuidam de nós quando precisamos. Isso é um clube, cara. Pessoas que cuidam umas das outras. Tem lugares que são assim, mações são assim. Mas, portanto, a gente tem que entender qual é o propósito da gente se reunir. Então, eu quero compartilhar com vocês algo hoje sobre 3 tipos de cristãos para começar. Vamos ali em 1 Coríntios 2, 14. Até o 3,
verso 3. Então vamos lá, 1 Coríntios 2,14 até o 3,3. Você vê que o Espírito Santo está mencionando ali crentes em certo sentido. No capítulo 3, Paulo diz: eu não poderia poder falar com vocês como homens espirituais. Esse é um tipo de cristão, o cristão espiritual. São muito raros. E Paulo diz aos Coríntios, ele não diz que você nasceu de novo, não nasceu de novo. Não, eles nasceram de novo. Eles amam Jesus. Mas ele diz que eles não são espirituais. Por causa disso, eu não posso falar com você como homens espirituais. Com alguns homens cristãos não espirituais. Posso falar como homens que não são espirituais. Mas para vocês, capítulo 2:2, eu só conheço Jesus e ele crucificado. E algumas pessoas acham que é uma ótima coisa dizer eu não sei de nada além de Jesus e ele crucificado. Mas lembre, isso é para aqueles que não são espirituais. Para aqueles que não são espirituais, você diz, no seu meio eu estou determinado a não saber mais nada, além de que Cristo morreu nos seus pecados. Você está perdoado, está a caminho do céu. Isso não é se orgulhar, porque eu não determinei nada, não saber de nada, exceto Cristo e ele crucificado. E diz assim, mas sabemos da sabedoria, capítulos 2:6, entre aqueles que são maduros. Quando procuramos pessoas maduras, não falamos apenas de Jesus Cristo e ele crucificado. Passamos para outras coisas, quando ele está crucificado com Cristo, que é uma verdade mais profunda do que Cristo sendo crucificado. Então ele diz, eu não posso falar com vocês como homens espirituais. Essa é uma categoria, são homens espirituais elevados. A categoria mais baixa. E a categoria mais baixa é capítulo 3:1, homens de carne, homens carnais, como diz ali, na revisada e atualizada. Existem homens carnais, cristãos, que vivem num ciclo contínuo de ficar nervoso, com raiva, cobiçar a mulher, assistir pornografia, se arrepender novamente, volta para desejar outras mulheres, assistir pornografia, ficar com raiva, perder as estribeiras, voltar a pedir perdão e traições ocasionais no escritório. E é um ciclo quase que sem fim. É o que a Bíblia fala em Hebreus 12. É um pecado que assedia. O pecado que assedia é diferente para cada pessoa, né? Mas você sabe que é um pecado que te assedia. E se você for num ciclo interminável, se for um pecado da carne, você continua fazendo isso. Então você pede perdão a Deus. E o diabo te convenceu de que a vida vai ser assim até você morrer, e você, que nem um tolo, acredita no diabo. Mas isso não é verdade. É porque você nunca entendeu a riqueza da graça de Deus. A graça de Deus. Você não entendeu que você tem um Pai Celestial que escreveu um testamento para você. E esse diabo trapaceiro, ele roubou você e a tua herança. Uma grande parte da sua herança. Ele permitiu que você recebesse um pouco dessa herança. É como um pai bilionário que deixou uma enorme herança de testamento para os seus filhos. Ou diga, se você for um filho único, tem contas bancárias aqui e lá, e propriedades, e algum advogado trapaceiro vem e rouba a maior parte disso e você fica só com 10%. Por exemplo, vivendo com $10 mil por ano. Quando seu pai era bilionário, eu não acho que nenhum de vocês permitiria que um advogado trapaceiro fizesse isso com vocês. Sabe por quê? Porque quando se fala de dinheiro, vocês são muito espertos, né? Mas permitimos que o diabo faça isso nas coisas espirituais, porque não estamos valorizando as riquezas espirituais tanto quanto o dinheiro. E alguns de vocês permitem que o advogado trapaceiro roube de vocês a herança do seu pai bilionário, que ele escreveu para vocês? Não. Então por que você vai permitir que o diabo te roube a herança que Deus te deu? A propósito, esse testamento está escrito aqui nesse livro. Leia com atenção. Você vai ler com atenção? Será que você leria com atenção o testamento bilionário do teu pai para ver quais bancos ele colocou o dinheiro, onde tudo é propriedade? E você leria de novo? Eu não quero perder nada que o banco o pai colocou aqui. Eu não quero perder nenhuma propriedade, tudo que é herança minha. Então por que quando a gente não lê as escrituras dessa maneira? Eu vou te dizer por quê. Jesus disse que existem apenas dois deuses, Deus e o dinheiro. E é porque a maioria das pessoas não adora o Deus verdadeiro. Que eles são privados da herança porque o dinheiro acaba sendo mais importante para eles.
Então essas pessoas são pessoas carnais e tem também as pessoas espirituais, mas também tem uma outra categoria que ninguém entende, que é o cristão almático, aquele que está na alma. Então, espírito, alma, corpo, né? Existe um cristão espiritual, existe um cristão almático e existe um cristão carnal. Então, a questão que diz o nome, um homem natural, é uma palavra grega que pode ser traduzida como anímico ou almático. Vem da palavra psyche, que usamos também no inglês. É um homem almático, ele não pode aceitar as coisas do Espírito Santo. Porque ele vive com a mente dele. Então a mente é a parte da alma, né? As emoções é a parte da alma, o intelecto é a parte da alma. Então, ele é um cristão intelectual e almático. Ele não entende os pecados interiores do Espírito. E é por isso que eu quero compreender com vocês, compartilhar com vocês aqui algumas coisas. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Esse é o versículo mais caro da Bíblia. Mais claro possível. E diz aqui que o homem é feito de 3 partes. Espírito, alma e corpo. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 23. É o mais claro possível. 3 partes. Espírito, alma e corpo. Essa é a ordem. Não é corpo, alma, espírito. É espírito, alma e corpo. Aquele que é governado pelo espírito é um cristão espiritual. Aquele que é governado principalmente pela sua alma é um cristão anímico ou almático. E aquele que é governado pelos seus desejos corporais é um cristão carnal. Então essas 3 categorias de cristãos. Veja, quando Deus é uma trindade, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus fez um homem à sua imagem. Também. 3 pessoas, 3 partes. E se você não entender isso, você não vai ser capaz de entender plenamente o que é ser um cristão espiritual. Você pode superar muitos pecados da carne e ter um bom testemunho aí na igreja, mas você nunca vai ser um cristão espiritual se não entender a diferença entre ser almático e espiritual. Ok, próximo, Hebreus 4, 12. Vemos aqui, Hebreus 4, 12, acho que eu entendi. Coisas aqui. Estamos ali nas apresentações. Então, Hebreus 4, 12. A palavra de Deus penetra até a divisão entre alma e espírito. Portanto, há uma divisão entre alma e espírito. A palavra de Deus, ela é afiada para separar alma e espírito. Se você valorizar a palavra de Deus, você vai entender o que é alma e o que é espírito. E não a palavra escrita apenas, mas o que o Espírito Santo toma essa palavra e mostra para nós. E é por isso que Jesus disse que o homem não vai viver só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja quais são as impressoras. Tinta e papel. Esses impressos aqui, tinta e papel. Você pode ler e acreditar que Jesus é um Bezebu. Mas quando o Espírito Santo pega isso e fala no teu coração, então ele se torna vivo. Existem multidões de pessoas. Por que existem tantas denominações, centenas de denominações no cristianismo, todas segurando o mesmo livro e dizendo, a gente tem a verdade? Não é um livro diferente. Eles têm o mesmo livro e dizem, nós temos a verdade. Tem gente que pega esse livro e acredita no batismo infantil. Como é isso? E há outros que creem no batismo dos crentes, depois de terem nascido de novo. E tem gente que acredita que lê esse livro e vai falar em línguas e coisa do diabo. E há outros que vão ao outro extremo e dizem que esse é o único sinal de estar cheio do Espírito. Todos com o mesmo livro. Vê como é que é fácil ser enganado? Tudo com o mesmo livro. Muito fácil. Então, se você viver no seu intelecto e procurar entender a Bíblia com o seu intelecto, você vai obter centenas de denominações, de todas sustentando que a Bíblia é muito importante. Mas o importante mesmo é distinguir entre um cristão espiritual e um cristão almático. Um cristão espiritual e um carnal, que vive segurando, você vai conseguir distinguir mais facilmente. Mas você pode ser enganado por um cristão almático, um pregador anímico. Você pode facilmente ser enganado pensando que é uma pessoa espiritual. E se continuar seguindo, você também será um almático. Isso é o perigo, hein?
Esse é o perigo. Então o próximo versículo aqui é João 1,14. A tradução real daqui, se você tiver anotado aí na versão, está escrito na margem, a palavra se fez carne e habitou em nosso meio. É isso, a palavra, tabernáculo, como o tabernáculo do Antigo Testamento. Significa que Jesus foi o primeiro homem espiritual que andou na Terra. O povo do Antigo Testamento era um povo maravilhoso, gente, um povo piedoso. Mas eles não conseguiriam entrar na vida espiritual. Você sabe, muitas pessoas perguntam o que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. Em João 7,39, o Espírito Santo não foi dado. O Espírito Santo ainda não foi dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Muitas pessoas têm essa pergunta. Você já tinha pensado nisso? O Espírito Santo não tinha descido porque Jesus não tinha sido glorificado. Muitas pessoas têm essa pergunta. Quer dizer que o Espírito Santo não foi dado a Davi, Gideão, essas pessoas? Diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. Qual é a diferença do Pentecostes? É como um exemplo aqui num copo d'água que eu vou ilustrar. Você tem uma tampa em cima desse copo, esse copo está vazio, tem uma tampa em cima e você fica jogando água nele, ele vai fluir sobre, além dele, para fora dele, mas não vai entrar. Então, é que você pode dizer que provavelmente abençoar milhões de pessoas, rios de água viva, como os grandes profetas do Velho Testamento. Mas se o interior estiver sujo, como Sansão era um grande homem de Deus por fora, mas o interior dele estava sujo. Então Davi foi ungido, mas caiu em adultério. E matou pessoas para casar com a esposa do homem. E havia uma tampa no topo. O Espírito Santo não podia entrar. Ele estava sempre sobre. E é por isso que Moisés, quando Deus falou para ele, fale com a rocha, ele deu um tapa na rocha, né, uma cajadada na rocha, mas a água ainda fluiu. Porque Deus abençoou o povo. Milhões de pessoas conseguiram regar o rio, conseguiram pegar a água do rio, mas Moisés foi desobediente. Então é muito importante entender. Esse é um ministério da antiga aliança do Espírito Santo. O que aconteceu no dia de Pentecostes é que a tampa foi retirada. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é essa tampa. O Espírito Santo poderia entrar e habitar ali dentro. Então, João 7,39, o Espírito Santo não tinha sido dado antes, mas porque Jesus não tinha sido glorificado. Aí Jesus foi glorificado, o Espírito Santo pôde vir habitar no coração, porque os corações estavam sujos de pecado antes, então não podia. Mas o sangue de touros e cordeiros não podiam limpar o coração de ninguém do pecado. Ele poderia cobrir isso. E é por isso que o Antigo Testamento diz: bem-aventurado é o homem cujo pecado é coberto. Se você tem pecado aqui escrito e você cobre aquilo, você não pode ver, mas o Antigo Testamento a gente sabe que ainda está ali embaixo. Então foi isso que Davi experimentou. No Salmo 32, bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto. Mas o sangue de Jesus não te cobre. Você sabe, tem a música que diz, eu estou sob o sangue. Eu não estou sob nenhum sangue. É por isso que os israelitas ficaram sob sangue. Eu estou limpo do sangue, pelo sangue. Isso significa que eu não estou coberto. Ele está feito, está cumprido. Eu estou justificado. Meu passado é como se nunca tivesse pecado na minha vida. É isso que o sangue faz comigo. E muitos cristãos não entendem isso. É por isso que eles ficam várias vezes confessando algum pecado terrível que cometeram no passado e continuam a confessar muitas vezes. Parece que nunca se livraram da culpa. É exatamente isso que o diabo quer que você faça. Virem na culpa constante que você não entendeu, não acreditou no poder do sangue. Sabe o nome de cristãos que fazem isso? Você está glorificando mais o pecado que o sangue de Jesus. Eu fiz isso de forma tola durante os anos, até que Deus me mostrou nas Escrituras seus pecados e iniquidades. Eu já não me lembro. Você é justificado pelo sangue de Jesus. É maravilhoso entrar na nova aliança. Então é como o copo enche e transborda. Esses são os rios de água viva. Portanto, tem uma diferença muito grande entre rios de água viva fluindo na antiga aliança e fluindo por cima, ou fluindo de dentro. Jesus disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba do mais do íntimo do seu ser, vão surgir rios de água viva. Em João 7,38, o importante não são os rios de água viva.
Moisés abençoou milhões de pessoas com essa água, mas não fluiu do mais íntimo do seu ser. A diferença da nova aliança é que vai fluir do mais íntimo do nosso ser. Em outras palavras, o ministério não vai ser só um ministério. Ele vai ser isso vai fluir da nossa vida. E a primeira pessoa que viveu na Terra, que viveu assim, a vida espiritual, foi Jesus. Ele estava cheio do Espírito Santo por dentro. Ninguém antes dele foi assim. Nem mesmo João Batista. Quando ele fala das pessoas sendo cheias do Espírito, sobre, o Espírito não foi dado até que Jesus fosse glorificado. Mas quando Jesus veio, ele inaugurou um novo modo de vida do Espírito. De dentro para fora. E a vida que ele ofereceu aos discípulos. E é a vida que ele ofereceu aos discípulos quando foram apresentados a eles o dia de Pentecostes. Em João 14, Jesus está falando pela primeira vez do Espírito Santo. Eu vou dizer, eu vou orar ao Pai para dar a vocês um ajudante. Sempre que você ler uma escritura, tente entender ela no contexto. Um ajudante para quê? Então basta ir no versículo anterior. Se você me ama, guardará meus mandamentos. Seus mandamentos são tão impossíveis de guardar, nunca ficar com raiva, nunca cobiçar uma mulher, não amar o dinheiro, fazer tudo para a glória de Deus, até mesmo comer e beber, amar os inimigos, abençoar quem te amaldiçoa, orar para aqueles que te perseguem, nunca dar dinheiro para as pessoas para que seja visto, nunca deixar que a sua oração e o jejum sejam conhecidos, nunca julgar as pessoas. Que padrão alto! Senhor, eu te amo, mas eu não consigo guardar esses mandamentos. Então ele diz, não se preocupe, eu vou pedir ao Pai que te dê um ajudador. Um ajudante para quê? Para manter esses mandamentos. E esses mesmos mandamentos que você está tentando guardar não consegue cumprir porque está sob a lei. Como diz em Zacarias 12:10. É o que aconteceu no dia de Pentecostes. Orando para que houvesse graça, que desse poder para que eles guardassem e superassem o pecado. Naquele dia, ele está contigo, mas naquele dia, ele vai estar dentro de você. Será que você já experimentou isso? E se você permitir que esse Espírito Santo flua de dentro para fora, essa água vai transbordar. E aí você vai poder ser um canal de bênção para centenas e milhares de pessoas. Essa é a vontade de Deus para cada um dos seus filhos. Alguém que acredita em mim, do seu rio, do seu íntimo fluirão rios de água viva. Esse é o seu direito natural. É o seu direito de filho. Então é isso que eu quero explicar para vocês, gente. A carne fez, João 1,14, a carne se fez e habitou entre nós. Se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Eu quero dar aqui algumas explicações, gente, sobre o tabernáculo. Essa aqui é uma ilustração aqui do tabernáculo do Antigo Testamento. E você vai vendo aqui que a gente tem uma coisa muito simples. Jesus é o nosso exemplo. Então o tabernáculo é uma imagem de Jesus e de nós. E como a gente lê aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, o homem é o quê? Espírito, alma e corpo. O tabernáculo tinha 3 partes. Ele tinha o átrio, ele tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. É uma imagem perfeita do homem. O átrio exterior, obviamente, é o corpo, que todo mundo pode ver. E as partes cobertas simbolizam alma e espírito. E a palavra de Deus é muito exata. Você pode não ter visto isso antes, mas é exatamente uma imagem perfeita do que é o homem. Espírito, alma e corpo. O corpo é visível a todos, o espírito e a alma descobertos. Você tem que entrar para ver de que de fora não entenderá alma e espírito. Você tem que entrar. Você tem que entrar para ver.
Vamos para o próximo slide aqui. Então, o lugar santo corresponde à alma e, obviamente, o lugar santíssimo corresponde ao espírito. Então você vê que tem aquele véu separando, que era fechado na parte antiga do Velho Testamento. Ninguém conseguia entrar, a não ser o sacerdote uma vez por ano. O pilar de fogo que ele ficava sobre o lugar santíssimo. Ele não ficava na parte externa, nem na parte do lugar santo, mas no lugar santíssimo. Quer dizer que Deus habita no nosso espírito e não na nossa alma. É importante entender isso. É porque na nossa parte mais íntima é onde Deus está. O Espírito Santo não habita no nosso corpo, ele não habita na nossa alma, mas no nosso espírito. Simbolizado pela coluna de fogo e nuvem da antiga aliança, sempre no topo do lugar santíssimo. Se os filisteus tivessem uma cópia do Êxodo 25 a 40, eles podiam ter feito uma cópia igual. Mesma estrutura, tamanho, cortina. Mas tem uma coisa que os filisteus não iam conseguir duplicar. Era a coluna de fogo. E essa é a coisa mais importante que marcou aquele tabernáculo, como sendo a habitação de Deus. E há muitas coisas de padrão da igreja do Novo Testamento que você pode ver uma igreja maravilhosa sendo construída em algum lugar e você pode dizer, rapaz, eu vou copiar isso. Quando eu volto para a minha cidade natal, eu canto as mesmas músicas, eu mantenho um certo padrão de reuniões, prego a mesma mensagem. Posso ouvir muitas mensagens aqui do irmão Zac no YouTube e pregar também. E vai ser uma cópia muito exata do tabernáculo. Mas eu vou te falar o que está faltando, o Espírito Santo, o fogo. Filisteus não conseguiam produzir isso, tinha que vir de Deus. Você pode duplicar tudo que é humano e a coisa mais importante que está faltando você pode se enganar. Não é a mesma coisa. E as pessoas chegam lá, caem de cara no chão e dizem, Deus estava aqui, Ele falou comigo. Não, não. Isso é a marca da nova aliança. E se você for numa reunião, seja qual for a igreja, você não encontrou Deus, você não revelou os desejos do seu coração, você tem que ir dizer, Deus não estava lá. O tabernáculo é um padrão correto. Tudo estava certo, mas faltava o fogo. Isso aconteceu com Israel com muita frequência. Você leu na época de Ezequiel que a glória acabou de partir. Então é muito importante entender isso. Simbolizava isso algo. Há coisas em você que previne você de entrar na minha presença. Impede. É esse véu grosso. O que é isso? Ninguém no Antigo Testamento entendeu isso. Até que Jesus veio. Lembra que ele morreu na cruz. O véu estava rasgado de alto a baixo. Abrindo naquele lugar santíssimo. Mostrando uma coisa. Você pode mostrar a presença imediata de Deus. Em segundo lugar, além de você poder entrar nessa presença, Deus pode agora vir e habitar dentro do teu espírito. O que não podia fazer até então. Isso só aconteceu no Pentecostes. É o significado daquele véu. Então vamos para o próximo slide. Um véu rasgado, né? Agora vamos para o próximo slide. Hebreus 10, 20. Aqui tem um versículo que muita gente não entende. E aí eles pulam. Eu vou contar uma coisa. Você tem um versículo no Novo Testamento e não entender, não pula ele não. Diga assim, eu estou determinado a entender isso. Foi assim que eu estudei a Bíblia. Eu comecei há 57 anos atrás. E tem muitas coisas que eu não entendi naquela época, mas pouco a pouco eu chegava num versículo que eu não entendi e dizia, Senhor, eu vou chegar no fundo disso aqui. Eu não vou simplesmente deixar isso, sabe? Eu quero passar por isso, eu não quero deixar essa coisa intocada, sem compreensão.
Quero comparar a Escritura, buscar a luz de Deus no meu espírito. Você entendeu em Hebreus 10:20 que inaugurou um caminho novo e vivo para nós? Através do véu, que é a carne, ou a sua vontade própria, né? E há uma coisa que Jesus tinha que eu e você temos. Tem muitas coisas com as quais a gente nasceu que Jesus não tinha. Sabe, o anjo disse a Maria que um santo que vai nascer vai ser chamado Filho de Deus. Ele não nasceu em pecado como a gente, porque ele não teve um pai humano. Ele não nasceu de esperma humano, porque foi sobrenaturalmente dado por Deus. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, Maria forneceu o óvulo, mas o Espírito Santo forneceu o esperma sobrenatural, que produz o corpo de Jesus, no qual o Filho de Deus poderia entrar. E é apenas do corpo humano que eu estou falando, mas aquele corpo não houve pecado, e durante toda a tua vida não teve pecado inconsciente. Ele tinha o que a gente chamamos de obstinação. Ele lutou contra isso no jardim do Getsemane, e que é uma das provas mais claras que ele tinha um testamento. E qual era a vontade dele? Pai, eu não quero beber desse cálice. Uma hora ele lutou. Ele lutou com isso no jardim do Getsemane. E isso é uma prova clara de que ele tinha sua própria vontade. Eu não quero beber desse cálice, mas eu não vou fazer minha vontade. Uma hora ali ele lutou contra aquilo. Aí ele venceu a tentação ao longo da vida assim. Ele foi a vida inteira. Ele estava tentado a fazer algo que não era a vontade de Deus, mas ele recusou. Você tem algumas evidências finais disso nas 3 tentações final do capítulo 4. Se é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Não veríamos como uma tentação quando você está com fome. Se você roubou o pão de algum lugar quando está com fome, isso é pecado. Podemos entender isso. Mas se você tem a capacidade, Deus te deu a capacidade de transformar pedras em pão, e você está com muita fome, então você não come há 40 dias e você está com fome, porque você está jejuando e buscando a Deus. Acho que a maioria da gente vai falar, Deus me deu o poder, eu posso muito bem usar. Mas Jesus viveu no nível de pós-graduação da tentação. Não tinha essas tentações aqui de jardim de infância, não. Ele já estava sendo tentado faz 30 anos. E tinha algo sutil naquilo, que é usar o poder de Deus, o poder que Deus te deu para conseguir algo para si mesmo. E aí, isso é certo ou é errado, gente? A resposta é sempre não. Eu lembro quando eu deixei o meu emprego na Marinha para servir ao Senhor em tempo integral. E eu sabia que muitos obreiros cristãos na Índia eram pessoas que usavam seus dons. Dons de pregação. O dom de pregação, gente. Quando eu tinha 23 anos, eu podia usar aquele dom para ganhar dinheiro. Ou para ganhar honra. Ser convidado aqui e ali, e a grande conferência, lugares bonitos. Você pode ganhar muito dinheiro. Sabe, todas essas pessoas que ganham milhões pregando, ou escrevem livros. E o que tem de errado em escrever um livro cristão? Dar para um editor, ganhar os royalties. Você não está pedindo por isso. Ele te dá os royalties automaticamente. Então, e tem gente que fica milionários, autores cristãos milionários escrevendo livros. Existem músicos cristãos que ficam milionários escrevendo canções. Cerca de 2 ou 3, 4 linhas que você fica repetindo ali. E eles ganham milhões de dólares por ano. É incrível como o dinheiro entrou no mundo cristão. Então, foi isso que o Senhor me mostrou. Então, nunca use o poder que eu te dei para conseguir algo para si mesmo. Nem honra, nem dinheiro, nem nada. E o Senhor diz, eu cuidarei das suas necessidades. Você não vai precisar usar o meu presente. Foi o que aprendi com aquela primeira tentação. Se você for ungido, use esse poder para satisfazer a sua necessidade ou a necessidade da sua família. E aí Jesus disse não. E eu digo não. Senhor, eu nunca vou fazer isso. Eu confiarei em você para suprir minhas necessidades. Eu não preciso usar o presente para ganhar minha vida. Não. Eu não usarei o meu poder para obter honra para mim mesmo. Algumas pessoas não querem dinheiro porque já têm o suficiente.
Você pode estar fazendo isso por honra. Bom, é por isso que você conhece. Pessoalmente, eu quero dizer, basta fazer uma pergunta a si mesmo. Você vê um homem que você conhece, pregando para conseguir dinheiro. Você sabe que ele está pregando para dinheiro. Você ouviria ele? Ou você ouviria um outro homem que você sabe que está pregando sem interesse nenhum em dinheiro? Qual ministério você acha que vai te abençoar mais? Eu sei que você sabe a resposta. Aquele que não está pregando por dinheiro. Então deixa eu te fazer uma outra pergunta. Suponha que existem muitos hinos escritos por pessoas que não escreveriam eles por dinheiro, como Charles Wesley e Fanny Crosby. Eles nunca ganharam um centavo escrevendo os milhares de hinos que escreveram. E aí você tem esses hinos, escritos por pessoas que fazem isso por dinheiro, como os compositores de hoje. Eu estou dizendo que você não estou dizendo que você não deveria cantá-los com música que realmente vai te abençoar espiritualmente. É isso que eu estou perguntando. Eu sei a resposta, você sabe a resposta. O Wonka não escreveu por dinheiro. Não ganhou um centavo com aquilo. Eu gostaria de cantar essas músicas. E eu vou dizer a você honestamente, são as músicas que mais me abençoam quando eu canto sozinho. Os pregadores que mais me abençoam. Aqueles que não pregam por dinheiro. Então há uma sutil coisa aqui nessa tentação. Jesus foi tentado e ele disse não. Foi tentado a cometer suicídio, será? Pular de um telhado num templo com tantos metros de altura, parece um arranha-céu, é uma tentação ao suicídio, ponto. Os anjos vão cuidar de você. Sabe, no propósito, o diabo pode citar a escritura. O diabo pode citar a escritura para Jesus, porque ele não vai citar para você. Não pense que se alguém cita uma escritura, vai ser de Deus. Não, não. Jesus. E porque Jesus foi, a primeira vez que foi tentado, ele disse, está escrito. E aí o diabo disse, está escrito. Ele disse, ok, eu vou colocar nessa então. Onde Jesus disse, tudo bem. Bom, pula do templo. Porque está escrito, afinal os anjos vão cuidar de você, vão impedir que os pés se tropecem. E você sabe que Jesus respondeu? Também está escrito. E também está escrito. A verdade, ela tem duas asas, que nem um pássaro. Se você voar com uma asa, você vai andar em círculo. Então lembre-se que muitas vezes a escritura é equilibrada por outra escritura. Lembra disso. Isso é importante, porque afinal, se você não conhecer a escritura, como é que você vai vencer Satanás? Quando o diabo cita uma escritura, você diz, está na palavra de Deus. Eu posso aguentar. Eu fui ensinado a estudar a palavra de Deus. Mas você também deve saber o que está escrito. Caso contrário, mesmo com a palavra de Deus, você pode se desviar, assim como os fariseus. E Jesus disse aos fariseus em João 5,39. É um verso muito interessante, gente. Não tem um slide aqui, mas em João 5,39, você examina as escrituras porque pensa que ali está a vida eterna. Sabe o número de pessoas hoje que eu chamo de bibliólatras? Eles fazem da Bíblia um ídolo. Será que você pode fazer da Bíblia um ídolo? Sim, são os bibliólatras. Você acha que a vida eterna está no livro? Não. Pensa, olha só, pesquisa não está nas escrituras. Você pensa, esse livro aqui foi feito para te levar, te trazer a mim, para que você tenha vida. Então a Bíblia, vida eterna não está na Bíblia. A Bíblia aponta para a vida eterna que é Jesus. Então eu recebo a vida eterna. Se eu ler as escrituras e não ver Jesus nela, eu não recebo a vida eterna. Você vai ser um bibliólatra. Você pode ser um estudioso, uma faculdade de teologia, algo assim, mas você não vai conhecer Jesus. Que Deus escondeu essas coisas dos sábios e dos inteligentes. Mateus 11:25. Sabe que para ser sábio e inteligente é uma desvantagem às vezes para estudar a Bíblia? Pois é. Não porque você é sábio e inteligente, mas porque você facilmente fica orgulhoso. E você pensa que sabe mais que os outros, que não são tão sábios e inteligentes. E é isso que impede você de saber a verdade. Considerando que Jesus é revelado a bebês. O que os bebês têm que as pessoas inteligentes e sábias não têm? Humildade. Ou uma sensação de desamparo e dependência do pai. Se você tem isso, então não importa se você é sábio, inteligente, burro, tolo, isso não faz a menor diferença. Mas já vi, com a maioria, porque Jesus é muito difícil
que Jesus disse que é muito difícil entrar para os ricos entrarem no reino dos céus? Deus é contra rico? Claro que não, né? Se algum de vocês tiverem riqueza, vão reconhecer que Deus te deu essa riqueza. Se algum de vocês tiver inteligência, vão reconhecer que Deus deu a inteligência. Deus me deu uma certa quantidade de inteligência. Não sou eu que produzi, Ele me deu. Se for um homem rico, não pode entrar no Deus do céu, o que vai acontecer com o resto de nós? As pessoas não são ricas. As pessoas ricas têm orgulho da sua riqueza. É por isso que eles não podem entrar no reino dos céus. Porque as pessoas inteligentes são inteligentes, quer dizer que as pessoas inteligentes têm orgulho da sua inteligência. Acham que pode conhecer as escrituras melhor que os outros, que não são tão instruídos. E é isso que desencaminha. Então eu quero apenas dar esse aviso. Se você for esperto e inteligente, você vai ter uma desvantagem quando se aproximar das escrituras, porque, em outras palavras, você tem que deixar isso tudo de lado. É o que eu faço. Eu uso a minha esperteza e inteligência para as coisas mundanas que eu tenho que fazer aqui nesse mundo. Mas quando eu chego nas escrituras, eu digo assim, ó, eu sou burro, hein? Não consigo entender nada aqui com a minha inteligência humana. Eu me perco completamente. Então eu vou dizer que eu estudei as escrituras nas últimas décadas assim. É por isso que eu aprendi muitas coisas que pessoas inteligentes e espertas não entendem. Isso é revelado aos bebês. Vá em frente com humildade. Vá em frente com uma sensação de independência e indefesa, como de um bebê. Com relação aos seus pais. E aí você vai entender as escrituras. Então, eu estava tentando dizer em João 6,38. Mencionei isso antes. Isso aqui é a autobiografia de Jesus em uma linha só. Eu vim do céu, não para fazer minha vontade. Isso é simbolizado ali por aquele véu, a carne. O véu é a carne de Jesus. O que significa rasgar esse véu? Sua obstinação foi destruída com a ajuda de Deus. Mas ele não fez isso sozinho. Foi com a ajuda do Espírito Santo. Ele destruiu a sua obstinação. E no versículo 38 diz, foi isso que ele veio fazer em toda a sua vida aqui na terra. Eu vim no céu por quê? Para eu não morrer na cruz. Não para morrer na cruz apenas, mas era a parte de não fazer sua própria vontade. A maioria dos cristãos pensa que Jesus veio só para morrer na cruz, mas não. Essa foi uma parte da vida dele. E a vida inteira ele não fez a vontade dele. O ministério, expulsando demônios, curando enfermos, não consistia em fazer a própria vontade, mas a vontade do Pai. Sabe, é por isso que ele nunca curou todo mundo. Você poderia imaginar a confusão que teria sido casado de Jesus se saísse por aí curando todo mundo? Eu vou te dar um exemplo da importância de não fazer a sua própria vontade. Vamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Te li ali de um coxo que foi curado por Pedro e João. Um homem coxo foi curado. E ali em 4:22, diz que o homem tinha mais de 40 anos. E era coxo de nascença. 4:22. Ele foi colocado no portão do templo pedindo esmolas. E quando Pedro e João passaram, ele pediu dinheiro e Pedro perguntou, não tem prata nem ouro. 3:6. Mas em nome de Jesus, levante-se e ande. Ele pulou e andou imediatamente. Com isso, resultado daquele milagre, 4:4, 5.000 pessoas, homens, passaram a crer no Senhor. Você imagina o que aconteceu? Um milagre, 5.000 pessoas passam a crer no Senhor? Agora que eu quero pensar nisso. Durante 3 anos, Jesus entrou e saiu daquele mesmo templo e viu um homem implorando por dinheiro. E quando Jesus falava, ele dizia, dê-me algum dinheiro. E Jesus fazia uma rápida oração ao seu pai. Pai deve curá-lo ou não? E como Jesus chegou, ele diria... Jesus falava uma rápida oração para o pai. E ele dizia não. E aí na próxima semana, Jesus passava ali de novo. E... Senhor, me dá algum dinheiro. E ele não... Pai, eu curo ele? Não. Se Jesus tivesse curado ele antes, o que ia acontecer? Aquelas 5.000 pessoas teriam sido convertidas? Não. A gente tem essa mania de querer fazer o bem na nossa própria vontade. Ah, eu sei o que tem que fazer, eu posso curar esse cara. E se ele tivesse sido curado, ele não estaria sentado ali naquele momento. E aquelas 5.000 pessoas não teriam testemunhado aquele milagre.
Você vê como às vezes fazendo bem a gente pode atrapalhar o Senhor? Isso é que Jesus falava, ele nunca fazia nada de si mesmo. Imagina que você está vivendo ali próximo ao filho pródigo. E você vê ali ele com os porcos. E você vai falar, pô, vamos dar comida para esse cara aqui. E aí, seria uma coisa boa, não é? Ele nunca teria voltado para a casa do pai dele. E você estaria servindo ao diabo. Então você pode atrapalhar as coisas sendo bondoso? Pode. É isso que muita gente almático, muito cristão almático faz. Ele trabalha com a mente. De maneira humana, sim. Jesus era espiritual, ele falava, não. Qual é a vontade do Pai? Eu estou tentando mostrar para vocês a importância entre alma e espírito. Espírito Santo pode não estar nele. É minha emoção e vontade. Que Deus fala não fica na alma, ele fica no espírito. Então você vai entender, né, que a alma é a sua vontade, as emoções e a mente. Você pode ouvir um monte de pregações, pode analisar escrituras, você pode usar uma concordância bíblica. E pode ser que o Espírito Santo não esteja ali, né? Como você distingue entre uma ideia ótima, brilhante e uma revelação? A maioria dos cristãos não sabe. Uma ideia brilhante é o que você compartilha com as pessoas para ficar famoso. E a revelação é algo que você... é algo que humilha você, que te mostra... A revelação é o que você não está pensando ali em compartilhar com outras pessoas. Isso muda a tua vida. Diga assim, obrigado por me mostrar isso. É uma área da minha vida que realmente precisa ser limpa. A partir disso, você compartilha e abençoa outras pessoas. Então aprenda a distinguir quando você lê as escrituras. Que você tem uma ideia brilhante. Posso compartilhar isso na próxima reunião de homens? Talvez você possa. Mas você precisa distinguir entre alma e espírito. Você precisa ver o rasgo no véu. Será que você está buscando a sua própria honra? Não busca ela, não. Ok, então... Não estamos comendo ainda não. Estamos bebendo leitinho, hein? Estamos comendo carne. Espero que você possa mastigá-la já já. Mas você já está bebendo leite há muito tempo. Então, vamos começar a mastigar a carne. Então, vamos lá. A gente fala de emoções. Esse é um outro engano. Quando você se sente todo animado, dizendo que isso é o Espírito Santo, há tantos cristãos enganados por isso. Muita emoção, barulho. O Espírito Santo diz. Eu lembro de um homem que compareceu a uma das reuniões em Bangalore. Era um homem pentecostal. Veio até mim no dia da reunião. Ele disse, Jesus, você não tem o Espírito Santo? Por que você diz isso? Ele disse, bem, porque não tem barulho suficiente. Ah, interessante. Essa é a diferença entre você e eu. A sua trindade é Pai, Filho e o Espírito barulhento. A minha trindade é Pai, Filho e o Espírito Santo. Essa é a diferença. É só isso. Tá tranquilo. A terceira pessoa da trindade, tua, faz barulho. A minha santifica as pessoas. Eu prefiro o Espírito Santo. Mas tudo bem. Isso é tão verdadeiro. Como as pessoas são facilmente enganadas com essas coisas. Ah, se não estiver mexendo na emoção. E os pregadores são especialistas em despertar a emoção das pessoas com esse tipo de música, né? Vocês já viram isso? Eles trabalham isso. Começa uma música levinha, um sussurro. Jesus está vindo para curar. É tudo emocional, é uma cura psicológica. Jesus não fez nada ali. Eu nunca vi Jesus fazer isso. É uma psicologia barata, humana. O que Jesus fez, gente? Ele chegava e curava. Eu estou surpreso que tantos crentes engulam essa porcaria. Eles não entendem diferença entre alma e espírito.
E a grande maioria dos cristãos é carnal ou almática. Emoções que de Deus não habita ali. Será que ele usa a nossa mente? É claro. Na verdade, ele está usando a sua mente até para você ouvir. Ele usa a minha mente para pegar a mensagem. A mente é serva do Espírito. Eu acredito em emoções? Claro. Mas as minhas emoções têm que estar sob o controle do Espírito Santo. Eu vou te dizer por quê. Eu acredito em levantar e bater palmas. Eu até dançaria se eu não ofendesse as pessoas. Quer dizer, eu faço isso sozinho, mas não é só para não ofender as pessoas. Mas eu fico emocionado quando eu penso no que Jesus fez por mim. Eu preciso saber quando bater as palmas. Muitas vezes, quando Jesus canta uma música, eles ficam emocionados e batem palmas. E, por exemplo, estamos cantando essa música ontem. Eu não estou criticando ninguém. Mas esperamos que a gente tenha aqui mais luz sobre essas coisas. Essa é a única razão pela qual eu falo. Ele levou meus pecados e minhas tristezas e tornou deles. Ele carregou o meu fardo até o Calvário, sofreu e morreu sozinho. Será que dá para imaginar, batendo palma alegre, vendo isso? Ver Jesus carregando a cruz, tropeçando e você ali alegre batendo palma? Ele levou meus pecados e minhas tristezas. Eu estaria chorando ali. Mas quando você canta, que maravilha, que maravilhoso, é a hora de bater palma. Tô dizendo como a gente faz as coisas mecanicamente, às vezes, no louvor, sem sequer pensar. É como se estivesse num show de rock, não tem Deus ali. É só uma melodia bacana. É gostoso bater palma. Você sabe que realmente está batendo palma quando você vê Jesus carregando a cruz, tropeçando e caindo, pendurado na cruz. Quantas pessoas batem palma vendo Jesus pendurado na cruz? Eu não faria isso. Eu não ia bater palma na... Eu bateria palma na ressurreição, claro. Então, estou dando aqui um exemplo de como as emoções podem enganar a gente. Não vivemos no espírito. Nós não nos preocupamos com o que os outros estão fazendo. Eu não estou criticando os outros. Por favor. Por você lembre disso. Uma pessoa no 10º ano não vai criticar um aluno do 3º ano. Não. Porque eu também já fui do 3º ano. Então ele vai dizer, você tá na 3ª série. É óbvio que ele tem que agir de acordo com a 3ª série. Não esperamos, mas a gente espera que ele venha a crescer. Não queremos que o aluno fique na 3ª série a vida inteira. É isso que eu tô tentando dizer. Não acredito que você fez errado. Mas precisamos crescer e entender mais de Deus nessas coisas. Eu não estou dizendo para que não devemos bater a palma. O Salmo 47 diz bata palmas. Não. Aplaude a sua mão e regozije no Senhor. Eu estou dizendo que quando o Espírito Santo move nossas emoções, deve ser significativo. Estamos aqui para adorar a Deus e dar glória a Ele. E devemos ser mais conscientes na presença de Jesus que o nosso Pai do que qualquer outra coisa. E até o nosso canto. Tudo deve ser para glorificar a Deus. Então as emoções também. E a vontade, essa é a parte da nossa alma que abre para o Espírito. Não fazer a sua vontade. Você se torna espiritual quando a tua vontade é crucificada, não quando a tua mente é educada. Entenderam? Quando a sua vontade é crucificada, não quando a tua mente é educada. Não é quando fica cheio de emoções. É a principal coisa que eu quero destacar para você. Um cristão almático vive na sua mente, não nas suas emoções. Quando a mente dele está estimulada, mas o que ele ouviu? Como por exemplo. E aí vem um cristão que vem com a mente toda estimulada e fala, cara, eu consigo pregar de jeito uma mensagem bacana agora. Só porque você entendeu algo na sua mente. Você diz, cara, isso é emoção. E você está agitado com as emoções. Existem alguns pregadores que podem fabricar lágrimas, fazer você chorar rápido. Eu não posso fazer isso mesmo que me tente, mas é emoção. As pessoas ficam emocionadas com isso e dizem, Deus estava lá. Não se engane, irmão e irmã. Estou caminhando para o dia de ter menos enganos aqui nesses próximos dias. Deus está preparando você para isso. Se você quer saber como ser espiritual, pergunte se a sua vontade está crucificada. Pergunte se o seu eu, se você se ofende facilmente, está condenado à morte. Não é a minha vontade, mas foi assim que rasgou o véu. O véu é a sua carne que está rasgada. Lembra de Deus 20, que Ele inaugurou um caminho novo e vivo para nós. O véu é rasgado, o caminho da crucificação de nós mesmos. Eu quero ilustrar uma coisa que você... Agora na história das duas casas. A lição das duas casas. Você lembra dessa história que Jesus contou? O homem construiu a casa sobre a rocha e o homem construiu sobre a areia?
Vamos lá, o próximo slide aqui. Próxima lâmina. O sábio cavou fundo. E tá aqui em Lucas 6,48. Então tem dois lugares, né? Um é Mateus 7, outro é Lucas 6. O Sermão da Montanha está condensado ali em Lucas 6 e a versão expandida em Mateus 5, 6, 7. Em Mateus 7 diz que o homem sábio construiu a casa e o tolo construiu também a casa. Quando eles viram isso, eu li isso aqui pela primeira vez, eu sempre pensei que eles construíram em áreas diferentes. Um homem construiu uma área rochosa e o outro uma área arenosa. E aí quando o homem tolo que apenas ouviu e não obedeceu, o sábio ouviu e obedeceu. Mas quando eu li de novo Lucas 6, descobri que eles tinham casas vizinhas. A única diferença é que o sábio cavou mais fundo. Não sei quantos metros até bater na rocha. Ele lançou os alicerces. E o homem tolo, ele não quer desperdiçar muito tempo e dinheiro, aí ele vai construir o quê? Vai ali logo sobre a areia. Pra quê? Pra impressionar outras pessoas, é superficial. Mas se eles tivessem a mesma quantia de dinheiro, o homem sábio, o tolo, quem você acha que vai construir uma casa maior e mais impressionante? Definitivamente o tolo, porque ele não gastou dinheiro na fundação. Tá aqui, ó. O homem sábio tem gastado tanto dinheiro cavando fundo e comprando dinamite, fazendo tudo que tem que fazer para explodir a rocha até conseguir penetrar lá. Já gastou metade do dinheiro e nem sequer começou a construir a casa. Enquanto o outro homem já está com a casa montada. Já tem 2, 3 andares ali e o outro ainda está cavando alicerce. Ele realmente parecia tolo para que os outros, até que veio o dilúvio e a tempestade. Então descobriram o que era. Até que veio a... Quem era... Eles descobriram quem era... não era tolo e quem era tolo quando veio a tempestade, né? Muitas pessoas têm um cristianismo assim, superficial. Eles parecem muito sábios. Aí vem a tempestade e você descobre o que acontece. Então me deixe de propósito. A mente e as emoções são areia. A vontade é a rocha que precisa ser destruída. E a questão é onde você vai construir sua casa. O que significa construir uma base na mente e nas emoções? Você ouve a palavra tão bem que você pode pregá-la a outros. Você pode analisar. Você ouve a palavra e ouve tão bem que você consegue pregar a outros. Emoções. Você está animado com as emoções. Olha que maneiro, fica super excitado com isso. Então, onde você destrói a sua vontade, você deixa a vontade do Senhor florescer. E aí a tua consciência te fala, você está fazendo errado. Você vira os teus olhos da lascívia. Você nunca vai para aquele link do computador da pornografia. Você mata a tua raiva. E aí você vai ficando mais espiritual. Aí você está ficando mais espiritual. Caso contrário, você está só animado. É um cristão almático. Só estou falando a verdade para que você não desperdice a sua vida, que nem um cristão almático, gente. Para poder viver a sua vida como um cristão espiritual. Você possa ir e abençoar outras pessoas. Não tem esforço nisso. Um homem espiritual, um ministério verdadeiramente espiritual, é fácil. Jesus não estava sempre lutando para pregar uma mensagem, não. As mensagens vêm da mente, das emoções com as quais você tem que lutar. Mas Jesus não estava pregando com a mente, nem com emoções. Isso vinha do espírito dele. Ele usava a mente e emoções. Mateus 7. Veja ali em Mateus 7. João 7, perdão, não, Mateus 7. Então, antes de falar dos dois casos, você vê a conexão aqui? Ele falou de duas causas, Mateus 7, 24 a 27. Mas antes disso, ele fala sobre mente, emoção e vontade. E se você observar com atenção ali no versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Você viu isso? Você vê ali a mente, emoção e vontade naquele versículo? E quando o homem diz Senhor, sua mente está certa, ele entendeu as escrituras. Jesus é Senhor. Senhor, Senhor, ele fica animado. Não é só uma pessoa que diz Senhor. As emoções dele ficam agitadas. Ele não vai entrar no reino do céu porque ele foi. Você teria que ter ido mais fundo. A vontade dele tinha que ser destruída.
Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, para fazer a vontade do meu Pai, a sua própria vontade tem que ser destruída. Ele tem que ir além do Senhor. Além do Senhor, Senhor, não a minha vontade. Porque muitos vão vir a mim e dizer, Senhor, Senhor, profetizamos em Teu nome. Expulsamos demônios em Seu nome. Fizemos milagres em Teu nome. E eu vou dizer, afastem-se de mim. Vão para o inferno todos vocês. Agora, quando você vê uma pessoa passando milagres em nome de Jesus, há muitos deles circulando por aí, especialmente na TV cristã, a maioria que finge milagres, expulsa demônio. Quantos de vocês, ao assistirem isso, já pensam que aquele homem pode acabar no inferno? Já pensaram nisso? Eu penso. Eu não sei vocês, eu vou te dizer, porque eu acredito nas palavras de Jesus. O céu e a terra passarão, essas palavras não vão passar, nenhum nem dois. Versículo 22. Diz, muitos. Muito não quer dizer 10 ou 15. Não, muitos. Você pensa em muitos, você pensa, depois de 2000 anos de cristianismo, quantos pregadores já existiram? Você não vai falar em 10 ou 15, são muitos. Não. Tem milhares de pessoas, milhões de pessoas que dizem Jesus no último dia ali. E Jesus está no trono, e todos esses pregadores vendo Jesus dizendo, Senhor, Senhor, a gente não adorou alguma outra religião, Senhor. A gente não foi através de um outro deus pagão, a gente expulsou demônio, curou enfermo, fez muitos milagres, não um ou dois. Fizemos vários milagres. E Jesus no trono diz, sai de perto de mim, que eu tinha pecado na vida de vocês. E a única razão, você não se importou com isso. Tinha pecado na tua vida privada. Você não se importou com todas as coisas, você se importou com tudo que é externo. Você me pediu para explicar como um homem fez milagres em Jesus para ele pode ir para o inferno, eu vou te dizer. Eu posso responder em 3 palavras. Mas eu sei que Jesus disse que isso aconteceria, e eu acredito em Jesus. Eu não tenho que explicar muita coisa na Bíblia. Tá claro para mim que muitos chamam Jesus de Senhor. Senhor, Senhor, emoções, milagres, e ainda assim, inferno. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso na minha mente. É por isso que eu aviso as pessoas. Eu não posso forçar as pessoas a acreditarem em mim ou nas palavras de Jesus. Você pode acreditar no que você quiser, mas essas são as palavras de Jesus. E se você for sábio, é melhor acreditar no que ele falou. Ele sabe muito mais. Ele sabe o que quer dizer ser cristão. Como é que pode um cristão nascido de novo fazer milagres e ir para o inferno? Não sei. Eu estou aqui para discutir teologia. Não, eu só estou dizendo que Jesus disse, muitos vão vir chegar no final do dia e vão falar, Senhor, Senhor, teu nome fazemos milagres. Jesus disse, ei, vocês estão mentindo. Você nunca fez isso. Ele não diz isso. Não, você fez. Mas tinha pecado na tua vida. Então vai para o inferno. Então o que isso ensina a gente? O que vai ser importante no último dia? Não é o número de milagres no ministério, mas a tua vida. Tinha pecado na tua vida? Jesus provou isso com a sua própria vida, durante 33 anos e meio. Ele viveu em pureza. Quando digo pureza, é nunca fazer a sua vontade. Jogando a vontade dele fora. Fazendo a vontade do Pai 33 anos e meio. Por quantos anos ele ministrou? 3,5%, 10%. 10%. Ele expulsou demônio, fez milagre, pregou. Ensinando o quê? Que a vida é 10 vezes mais importante que o seu ministério. Eu espero que você tenha entendido isso. A matemática é simples. 3,5 por 33 é 10%. Sua vida é 10 vezes mais importante que o seu ministério. Eu espero que você entenda isso. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu conheci poucos pregadores ou pastores em toda a minha vida que acreditam que a vida privada deles é 10 vezes mais importante que o ministério público deles. A glória deles no ministério público, quando as pessoas aclamam, amam, muitos anos atrás o Senhor me diz, nunca avalie a sua vida pelos sermões que você prega, os países que você viaja, os livros que você escreve. Avalie a sua vida como você vive ela diante de mim. Você está andando na luz todos os dias? Foi isso que me salvou. É por isso que eu caio de cara diante de Deus o tempo todo, assim como João lá na ilha de Patmos. Queridos irmãos e irmãs, não se deixem enganar. Estamos entrando em dias de tremendo engano, e nos dias que virão o Senhor está preparando algo para a gente.
Então vamos aqui para a próxima lâmina, onde a casa do tolo construída na areia. Desabou, uma casa linda. Foi construída com base na mente, na vontade, nas emoções. E vamos para o homem sábio. Ele construiu sobre a rocha. Talvez não seja tão impressionante que nem a outra, mas não é tão colorida, mas é construída sobre a rocha, né? E através da mente e das emoções, ele não ignora a mente e as emoções. Através da mente e as emoções são construídas sobre a rocha. Então o que significa em termos práticos pra gente? Próxima lâmina. Agora, se você entende o que significa tomar a cruz, atravessar o véu que está rasgado. E se alguém vier através de mim, qualquer um objetivo na vida não é fazer milagres, ter ministério, receber honra, pregação, conhecimento da Bíblia, qualquer coisa assim. Você quer vir atrás de Jesus? Dizer não a si mesmo. Há um sentado no trono de cada filho de Adão. Isso tem que ser destronado. Diga não a si mesmo. É algo que eu posso fazer uma vez por todas. Não. Todos os dias, esse versículo completo diz que a gente deve tomar diariamente a sua cruz e seguir ao Senhor. Dizer não a si mesmo. Todo dia. Então, é isso, diariamente. Então não é algo que eu posso fazer uma vez e acabou. Não, tá resolvido. Não. Todos os dias eu tenho a oportunidade de dizer não a mim mesmo. Pense em áreas que eu chamo de o gigante do jardim de infância de Canaã. Os fáceis de morrerem. Ficar ofendido. Você fica ofendido? Sabe que pessoas mortas nunca ficam ofendidas? Você entende isso? Pessoas mortas não ficam ofendidas. Quando você morre com Cristo, não tem como você ficar ofendido. Quando você está ofendido, prova que você está bem vivo. Jesus ficou ofendido? Aquela pessoa não falou com você, ou de repente falou de maneira rude. Ficou ofendido? Não porque você fez algo que esperava que ele fizesse, ou não falou de uma maneira como esperava que ele falasse, ou falou de uma maneira rude. Queridos irmãos e irmãs, se vocês não lidarem com os gigantes do jardim de infância, como é que vocês vão lidar com os gigantes da primeira liga e da segunda liga? Tem muita gigante para matar. Como o Senhor diz a Josué, ainda nessa resta muita terra para ser possuída. Tem muita terra a ser possuída, mas os gigantes para serem mortos, que vimos no morte no país. Você pode ter entrado em Canaã, ainda bem. Tá bom. Lide com os gigantes que você vê. Sabe, quando eles entraram em Canaã, tinha gigantes que eles podiam ver. Isso é o pecado consciente. E há gigantes no norte que eles não viam. Isso era o pecado inconsciente. Quando você nunca chega lá, o pecado inconsciente vai lidar com o pecado consciente. Ou seja, você tem que matar os conscientes para você poder lidar com os inconscientes. E tem gigantes poderosos, os Golias. É preciso muita batalha, força para acabar com eles. Vamos começar com os fáceis e começar a praticar os músculos, né? Ficar ofendido. Outro gigante do jardim de infância é esperar respeito. Será que você espera que as pessoas te respeitem? Sabe, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente espera que os jovens nos respeitem, certo? Bem, para uma pessoa mundana tudo bem, mas para um cristão não. Não. Eu não quero que ninguém me respeite. Zero interesse que as pessoas falem comigo com aquele respeito, ou me tratem com super respeito, ou me chamem de nomes respeitosos, eu não tenho interesse nisso. Absolutamente zero. Esse gigante foi morto anos atrás na minha vida. Tá aí na nossa vida. Você não percebe o quanto isso tá aí. Maridos que esperam que as esposas respeitem. Não admira que você tenha tantos problemas. Ou esposas que esperam que os maridos as respeitem. Você não é o seu marido ou esposa. O problema está naquele gigante que ainda vive dentro de você. O dia que você enxergar isso, você vai ter um casamento mais feliz. Veja, todas essas coisas se relacionam à vida. Você pode estar pregando aqui, viajando, participando de conferências. Diga, Senhor, fomos a tantas conferências. Senhor, mas tinha pecado na tua vida. E você não destronou eles. Você nunca andou por aquele caminho do véu rasgado, entrar na presença de Deus. É por isso que você não sente a presença de Deus.
você se movimenta. Sabe, quando Adão passou um dia com Deus, esse foi o seu primeiro dia, inclusive, ele tinha sido criado no 6º dia, e no primeiro dia de Adão, que era o 7º de Deus, que ele chama de sábado, ele só andou na presença de Deus. O diabo nunca chegou perto, em lugar nenhum. O diabo não podia incomodá-la quando ele estivesse perto de Deus. Ele diz ali em Hebreus 4 que vamos ter um sábado perpétuo, resta um descanso sabático para o povo de Deus. Devemos viver todos os dias naquele descanso sabático de Deus. E o diabo não vai conseguir nos prejudicar. Como diz aquela canção, existe um lugar de descanso tranquilo perto do coração de Deus. Um lugar onde o pecado não pode me molestar, é perto do coração de Deus. É ali que a gente tem que viver. É isso, no lugar santíssimo. É ali que Deus habita. Temos que ir além da compreensão das Escrituras. Além de ficar entusiasmado com as Escrituras. Na presença imediata de Deus, esse é o lugar de adoração. No ato exterior, é o caminho do perdão dos pecados, o batismo das águas. Havia duas coisas ali, o altar e a pia, simbolizando o perdão dos pecados e o batismo da água. Muita gente parou ali. Então, algumas pessoas vão além, em lugar santo, onde está o candelabro, o incenso, a mesa dos pães da preposição, a palavra de Deus, e é um local de adoração. Adorar não é ficar cantando canções de louvor, gente. Isso aí é louvor. Louvor e ação de graças. Muita coisa que as pessoas chamam de adoração não é adoração. Eu posso provar isso para vocês. Pega uma concordância, você leva a sério a compreensão das Escrituras, e você quiser alinhar a tua linguagem do Novo Testamento, não com o cristianismo babilônico atual. Eu recomendo que você pegue uma concordância, procure a palavra adoração e estude ela no Novo Testamento. Você vai descobrir que não tem nada a ver com o que as pessoas chamam de louvor e adoração hoje. Então você vai alinhar a sua linguagem com as Escrituras, e não com o cristianismo babilônico que te ensinou. Esse cristianismo babilônico me ensinou que louvor e adoração, e eu usei isso aí muito tempo, até que eu estudei as Escrituras. E eu disse, peraí, isso aqui não é o que o Espírito Santo diz, eu vou me alinhar com o Espírito Santo. Eu não vou me alinhar com a linguagem babilônica. Não. O que é adoração? No Novo Testamento, Antigo Testamento, onde quer que você leia sobre adoração, foi uma rendição de tudo. Jó caiu de cara diante de Deus e disse, Deus me deu 10 filhos e propriedades, e você levou tudo embora. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é adoração. Ele não estava cantando músicas lá, ele estava inclinando a cabeça dizendo, Senhor, você me deu, você tirou. Não tenho direito de me apegar a nada. Senhor. Essa é a primeira pessoa. Jó é o primeiro livro da Bíblia, escrito 500 anos antes do Gênesis. E o primeiro homem que você lê, adorando, andando tudo, dizendo, Deus, você tem todo o direito de levar a minha vida. Se diz isso a Deus, você é um adorador. Mesmo que você não saiba cantar direito. Outra pessoa que adorou é o que a gente lê em Gênesis 22. Eu não tenho tempo de mostrar isso para você. Abraão subiu um monte Moriá com Isaac e disse aos jovens, vou subir lá com meu filho e adorar. E o que era adoração? Oferecer a Deus o que havia mais precioso para ele. Você pode ter todas as coisas preciosas da minha vida. Você é tudo para mim. Você pode dizer isso? Nada na terra eu desejo além de você. Isso é um adorador. Abraão estava cantando músicas lá. Ele estava oferecendo tudo a Deus e dizendo, Deus, você é Deus na minha vida. Isso é um adorador. Isso é um adorador em espírito e em verdade. É o que significa em espírito e verdade. Em João capítulo 4. Perdão, João 3. Ele fala com um bispo. Né? E o que a gente chama de um bispo na igreja, como Nicodemos, como na igreja episcopal católica. Ele fala ali no 4 com uma mulher que se divorciou 5 vezes. E estava dormindo com outro homem que nem era marido dela. Agora, se você quer falar com um bispo no outro dia com uma mulher que foi 5 vezes divorciada, sobre quem você vai falar nascer de novo e com quem você vai falar sobre adoração? Ah, eu sei o que você vai fazer. Você vai falar com o bispo sobre adoração e com a mulher divorciada sobre nascer de novo, não é? Não, Jesus era diferente. É o oposto. Ele fala sobre nascer de novo com o bispo e ele falou sobre adoração com a mulher 5 vezes divorciada. Porque ele olhou para o coração do homem. O homem olha a aparência externa. Tudo isso, espetáculo religioso, ele não está impressionado. Ele viu um coração faminto com a mulher 5 vezes divorciada.
E ele disse, eu posso ensinar essa mulher sobre adoração. E ele viu um coração vazio naquele bispo Nicodemo e disse, você pode nascer de novo. Em João 4, ele diz à mulher samaritana, versículo 13, uma hora está chegando. Leia cuidadosamente. Ele viu ali um coração vazio em Nicodemos e um coração faminto na mulher, gente. Então vamos ler cuidadosamente. Vamos lá. Uma hora está chegando, ainda não chegou. Mas agora está. Em certo sentido ele chegou, mas ainda não chegou. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Aqui tem uma pessoa que agora é cheia do Espírito Santo. É ela mesma, não tem mais ninguém. Mas vai chegar um dia que vão ser todos cheios do Espírito Santo. E o significado de uma hora que está chegando e agora está. Todos os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em Espírito. Espírito Santo. E na mesma realidade, o Pai procura que tais pessoas sejam adoradores. Então como é que você adora em Espírito? Lembra do tabernáculo? Átrio externo, lugar santo, lugar santíssimo, corpo, alma, espírito. O que significa adorar no corpo? Bater palma, pular, dançar, louvar a Deus. Eu acredito nisso. O que significa adorar a alma? Mentes, emoções, cantar, animado, bom. E o que significa adorar em espírito? É adorar no lugar santíssimo. Como faço para chegar no lugar santíssimo? Vai através do véu rasgado. Os únicos verdadeiros adoradores espirituais são aqueles que não a si mesmos todos os dias da sua vida fazem isso. É por isso que alguns perguntam, ei, irmão Zac, qual é a diferença entre a sua igreja e outras igrejas? Eu digo, não somos maiores, melhores. Temos hipócritas na nossa igreja também, como em qualquer outra igreja. Não comparamos um com os outros, não. Mas a coisa que eu posso dizer, a pregação no púlpito da igreja é o domingo é o dia mais importante. Onde eles dão tanto valor ao culto dominical, ao seu canto lá, chamam para a igreja. Para nós é a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É assim. E domingo à tarde, depois que você volta do culto para ir para casa. É a vida que você leva no teu dia a dia cotidiana. Em outras palavras, é a tua vida do dia a dia cotidiana. E se você chegar com esse espírito no culto de domingo, mesmo que você não saiba cantar 2 notas direito, você está desafinado o tempo todo. Jesus vai aceitar a tua adoração. Porque tinha 6 dias de vida santa como apoio. Mas se nas 6 dias de vida santa não forem suficientes, você vem aqui e canta que nem um rouxinol, seja o que for, e o Senhor não vai te ouvir. Sabe quantas pessoas fazem isso? Sabe que o Senhor está interessado em lustres estroboscópicas, esse tipo de coisa que as pessoas fazem hoje? Estamos vivendo numa época de tremendo engano na área da adoração. Irmãos, vamos aprender a adorar. O Pai busca, eu lembro aqui que aquele versículo, o Pai busca quem vai adorar Ele em espírito e verdade. Eu imagino a minha mente em Deus e o Pai olhando para a terra, as multidões de cristãos que afirmam saber tanto. E o Pai buscando adoradores em espírito e em verdade, o meu coração gritou. Eu falei, Senhor, me faz assim. Mesmo que eu não saiba cantar direito, não importa. Faz de mim um adorador em espírito e em verdade, Pai. Eu espero que vocês todos sejam impactados com isso. Não se trata tanto de entender o que eu disse hoje, mas se você é disposto a tomar a tua cruz e morrer para si mesmo todos os dias, o Senhor vai revelar as coisas que estão escondidas dos espertos e inteligentes. Vamos orar. Enquanto baixamos a cabeça, se os segredos do teu coração fossem revelados, então você vai saber que Deus esteve aqui. Você vai saber que Deus esteve aqui. E foi por isso que Ele trouxe você. Não deixe que os pássaros do céu levem embora o que você ouviu. Não deixe a palavra cair em terreno raso. Deixe afundar profundamente. Traga obediência. Busque o Espírito Santo. Você nunca pode fazer isso de outra forma. Busque o coração de maneira genuína e viva isso todos os dias. É a única maneira de você crucificar a si mesmo com suas afeições e concupiscências, desejos e andar no caminho que Deus quer para você. Pai, ajude todos nós. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.